Uma Palavra Amiga, com o Bispo Odivan. Diz assim: as 7 igrejas. Hoje estamos aprendendo sobre a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está o quê? Morto. Sê vigilante, confirma os restantes, sê vigilante e confirma os restantes, os que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Continuando diz: lembra-te, nem imagina que você é coisas que ninguém nem sequer imagina que você faz, ou coisas que você nem sequer imagina, as pessoas nem sequer imaginam que você é aquilo ali. Depois você lê em casa, para mim não pregar a mesma coisa da semana passada, você lê em casa Apocalipse 20. É bem nítido que existe lá no reino de Deus o livro da vida, onde é escrito o nome dos salvos, e existe no reino de Deus o livro da vida de cada pessoa. Então, absolutamente tudo que você faz, repito, tudo que você faz na íntegra, você fez mesmo, você fez na íntegra. Tudo que você faz na íntegra e tudo que você faz apenas em pensamento, fica escrito no livro da tua vida. Você pode, a pessoa em si pode esconder tudo de quem ela quiser, mas ela nunca esconde nada, nem do diabo e nem de Deus. Deus, porque Ele é onisciente, o único que sabe tudo, e também onipresente, o único que está presente em todos os lugares. O diabo não é nem onisciente e nem onipresente, mas é tanto capeta na terra, é tanto diabo na terra, que você pode colocar aí uns 5, 6 mil, 8 mil, 10 mil, uns 20 mil demônios para cada ser humano, que ficam ali 24 horas tentando matar ou destruir um ser humano, seja ele de Deus ou não. O que não é de Deus ele consegue tocar, e o que é de Deus ele tenta, mas não consegue tocar, mas ele fica ao redor não, ao derredor. Está lá em Pedro: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão. Quer dizer, o diabo anda ao derredor das pessoas, mesmo que elas sejam de Deus, rugindo como leão para matar a pessoa. Então a pessoa pode esconder tudo de todos, mas ela não esconde nada do diabo, e muito menos ela esconde de Deus. Por isso a importância de você ter em você o propósito de abandonar aquilo que você tem consciência que não agrada a Deus, aquilo que você tem consciência que entristece Deus, aquilo que você tem consciência que é pecado. Por mais que vocês, mas Bispo Odivan, eu sou tentado. Mas quem não é tentado? Todo mundo é tentado. Um é tentado com uma coisa, outro é tentado com outra, mas todo mundo é tentado. Bispo também é tentado. Bispo é tentado, pastor é tentado, esposa é tentado, todo mundo é tentado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Depois você lê Lucas 4 e Mateus 4. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Então todo mundo tem tentação, todo mundo sofre tentação. O que não pode é cair nela, é cair na tentação.
Você não pode cair na tentação. Você não pode se deixar levar, porque se você se deixa levar, quando você menos percebe, você cai na tentação, porque você se deixou levar. Então eu gostaria que você tivesse essa consciência, para que 2017 você realmente fizesse tudo diferente. Qual consciência, Bispo Odivan? Olha para mim, que Deus conhece as nossas obras. Queria que você falasse. Deus conhece as nossas obras. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa faz na íntegra, e tudo que a pessoa faz apenas em pensamento, tudo Deus sabe, e além de Deus ter conhecimento, fica escrito no livro da tua vida, lá no reino de Deus. E se antes de você morrer, você não mudar, se antes de você morrer você não se arrepender, se antes de você morrer você não mudar, então a pessoa que morre sem se converter, sem se arrepender, a pessoa que morre sem entregar a vida para Jesus, sem abandonar o erro, a pessoa morre, olha para mim, então ela vai para frente do trono branco de Deus, e ali a Bíblia diz em Apocalipse 20, que Deus vai abrir o livro da vida dela. Deus vai abrir o livro da vida dela e vai mostrar as centenas e milhares de oportunidades que Ele deu para que ela não morresse sem salvação. E Deus mostrará que as centenas e milhares de oportunidades que Ele deu, nenhuma pessoa aceitou. E porque ela não aceitou nenhuma, então ela sairá da frente do trono branco e será jogada no lago de fogo e enxofre, que é 7 vezes pior do que o inferno. Lá passará a eternidade as pessoas que morrerem sem salvação. Nós lemos o que está na Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver então a explicação. Diz assim: Sardes, a 5ª igreja a quem o Senhor Jesus se dirigiu no Apocalipse, caracterizava-se por obras imperfeitas, que significa incompletas, inacabadas, e por estar espiritualmente morta, foi a única igreja que não recebeu nenhuma avaliação positiva de Jesus, exceto por algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Olha para mim só um pouquinho, por favor. Às vezes a pessoa está na igreja e ela não tem grandes problemas, e às vezes ela acha que ela não tem grandes problemas porque ela está sendo abençoada. E às vezes a pessoa não tem grandes problemas ou grandes lutas, justamente porque ela está perdida ou endemoniada. Para que o diabo vai lutar contra quem já é dele? Pensa. Para que o diabo vai lutar contra quem já é dele? E às vezes a pessoa que já é do diabo, ela, no meio de quem é de Deus, ela não trabalha para Deus. Às vezes a pessoa que é do diabo, no meio de quem, de quem é de Deus, ela vai trabalhar para quem? Para o diabo. Então às vezes a pessoa, ela não tem grandes problemas, ela não tem grandes lutas, e ela pensa que ela está sendo abençoada, mas ela tem consciência que ela está mentindo, se prostituindo, adulterando, roubando, usando drogas, traficando, traindo a esposa, traindo o marido, tem mágoa dentro de si, tem ódio. Quer dizer, a pessoa tem consciência que está agradando ao diabo, a pessoa tem consciência que está em pecado, mas ela não tem grandes problemas. Aparentemente, ela pode pensar assim: estou sendo abençoada porque minha vida está tudo bem. E às vezes não é porque a pessoa está sendo abençoada, às vezes o diabo até se afasta para deixar, porque aquela pessoa é dele, e aquela pessoa está
sendo usada por ele para destruir outras. Então ele deixa aquela pessoa no meio das outras. E aparentemente ela não tem grandes problemas, mas não é porque ela está sendo abençoada, e sim porque ela está perdida, está endemoniada, está perdida, está endemoniada. Ela está morta, na verdade. Ela está morta. Você vê o que a gente aprendeu? Todas as outras igrejas, vem Deus e diz assim, ó: tenho porém contra você isso, e tenho porém contra você aquilo, e tenho porém contra você não sei o quê. Quer dizer, é Deus brigando, Deus exortando, você muda porque eu tenho contra você isso, eu tenho contra você aquilo. Dá um jeito de mudar. Mas a igreja de Sardes não. Nem o diabo se manifesta contra, e nem Deus fala nada, porque era uma igreja morta. E Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com quem está morto. Vocês ouviram isso? Olha eu provando, ó. Vou provar. Posso provar? Posso? Você já ouviu essa palavra? Quando Jesus, Jesus estava pregando e andando de um lugar para o outro, e chegou um rapaz e disse assim para Jesus: Senhor, deixai que primeiro eu enterre meu pai que morreu, depois eu venho e vou lhe seguir. Ó que interessante. Jesus disse assim, ó: deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos, você vem e me segue. Use a inteligência e interprete isso, ó. Use a inteligência e interprete isso. O rapaz disse: deixa eu enterrar meu pai que morreu, depois eu sigo o Senhor. Jesus disse: não, deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. O que você tem que imaginar? Um morto no caixão, morto na íntegra, e vários mortos de pé, chorando, andando, respirando, comendo. Mas aos olhos de Jesus, vão lá, me ajude, todos estavam o quê? Tanto que estava no caixão estava morto, como os que estavam de pé chorando, todos aos olhos do Senhor Jesus estavam mortos. O que isso ensina? Que a pessoa que não tem vida com Deus, aos olhos de Deus, ela é morta. Pronto. A pessoa que não entrega a vida para Jesus, a pessoa que não obedece a palavra, a pessoa que não se rende, a pessoa que não se entrega, aos olhos de Deus ela é morta. Por isso que no mundo tem tanta miséria, tem guerra, tem pessoas morrendo, doenças, pestes, porque aos olhos de Deus a pessoa que não tem Ele é uma pessoa que está morta. Aos olhos de Deus, a pessoa que não tem Jesus, ela está morta. Aí vem aquela incógnita, aí vem aquela pergunta, aquele ponto de interrogação. Olha para mim, não responda, só pense. Só pense. Você é uma pessoa morta aos olhos de Jesus, ou você é uma pessoa viva? Não responda, só pense. Aos olhos de Deus, você é morto ou você é vivo? Bispo Odivan, eu venho na igreja todo dia. Me ajude. Isso quer dizer alguma coisa, é isso? Já li a Bíblia 20 vezes de capa a capa. Me ajude. Isso quer dizer alguma coisa? Duvido quem conheça melhor a Bíblia do que o capeta. O bichinho que conhece a Bíblia. Ninguém conhece a Bíblia tão bem como o capeta. Por quê? Porque ele faz parte da Bíblia. Lá no comecinho, em Gênesis 4, já mostra o capeta tentando Adão e Eva. O diabo existe do começo ao fim da Bíblia. Ninguém conhece a palavra melhor do que o capeta, e ele não deixa de ser capeta. A gente sempre ensina na Universal que às vezes é até melhor às vezes é até melhor você conhecer menos e praticar mais do que conhecer mais e não praticar nada. Vir na igreja não muda nada, ler a Bíblia não muda nada, orar não muda nada. Tem gente que ora 1 hora de joelho, levanta e mente.
Sabe o que ela fez? Pegou a oração e jogou no lixo. Tem gente que tem orgulho de falar, a pessoa estufa o peito e fala: não, eu oro de madrugada, às vezes 2 horas sem parar. Mas quando acorda de manhã, já acorda falando palavrão. Diabo do inferno, capeta, desgraça, por que eu nasci, que inferno. Vai trabalhar, já briga no trânsito, na ida para o trânsito já briga. O que adiantou orar 2 horas de madrugada e com as atitudes agradar o capeta? 2 horas de oração que vai para o lixo, não presta para nada, não vale nada. Porque para Deus, o que importa é a obediência. É a obediência à palavra dele. É a obediência. Quando você obedece a palavra. Porque você obedece a palavra, então você se torna uma pessoa de Deus. Não pela oração, não pelo jejum, não pelo frequentar a igreja. Tudo isso é importante, tudo isso é importante. Oração é importante, jejum é importante, frequentar a igreja é importante, ler a Bíblia é importante. Você não imagina a força que você adquire quando você lê a Bíblia. É muito importante. Ler a Bíblia é importante, orar é importante, jejuar é importante, vir na igreja é importante. Mas nada disso muda teu caráter. Nada disso muda o caráter de uma pessoa. Vou repetir. Orar bastante, jejuar bastante, ler a Bíblia bastante, frequentar a igreja todo dia, não muda o caráter de uma pessoa. Agora, obedecer a palavra muda qualquer tipo de caráter. A pessoa pode ser o mais mau caráter do universo, mas quando a pessoa obedece a palavra, ela deixa de ser mau caráter e passa a ter o caráter divino, passa a ter o caráter de Deus. Amém? Posso repetir a pergunta que eu fiz há pouco? Não responda, só pense. Você, aos olhos de Deus, é morto ou vivo? Bispo, como que eu vou saber se eu sou morto ou se eu sou vivo? É simples. É só você ter consciência se você está obedecendo a palavra ou não. Por exemplo, você está sentado aí. Tem alguma coisa dentro de você te acusando? Não responda, pense. Tem? Se tem alguma coisa dentro de você te acusando, você é morto aos olhos de Deus. Você é morto aos olhos de Deus. Mas bispo, é só alguma coisinha, não é nada assim. Queria que o senhor soubesse que eu não sou assim, bispo. Aquele pecador. É só um negocinho. É só assim, bispo, um pecadinho. Dá um exemplo de um pecadinho aí para mim. Estou esperando. Fofoca? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Qual que é pecado maior? Trair a mulher ou fazer fofoca? Fala. Pois é. Qual que é o pecado maior? Matar ou fazer fofoca? A Bíblia compara uma palavra de fofoca a uma faísca que acaba com uma floresta inteira. Está lá em Provérbios. Uma palavra, só não é uma frase não é uma frase, é uma palavra de fofoca, é que nem uma faísca que acaba com uma floresta. Aos olhos de Deus, matar ou fazer fofoca é a mesma coisa. Trair a mulher, fazer fofoca é a mesma coisa. E vocês sabem disso, vocês estão conscientes. Tanto é que todo mundo respondeu que os dois são iguais. Porque aos olhos de Deus não tem pecadinho, pecadão. Então eu só cometo pecadinhos. Não, pecado é pecado, grande, pequeno aos teus olhos, mas não aos olhos de Deus. Você não acha na Bíblia pecadinho e nem acha na Bíblia pecadão. Você acha na Bíblia pecado. Só para concluir essa parte. Aos olhos de Deus, você está vivo ou está morto? 2 coisas para você identificar se você está vivo ou está morto. Primeiro, tem alguma coisa que te acusa? Então, você é uma pessoa morta aos olhos de Deus.
Porque se tem alguma coisa que te acusa, isso que você faz que te acusa, em alguma coisa da Bíblia você está desobedecendo, por isso isso te acusa. Depois da pregação, depois da palavra, eu vou chamar aqui na frente você que tem alguma coisa que te acusa. Então você deve, na mesma hora, ser humilde, não aos olhos dos homens, mas ser humilde aos olhos de quem? Levantar e vir aqui, para tirar de você aquilo que te acusa e obedecer naquilo que você está sendo negligente. Porque se tem algo que te acusa, repito, é porque em algo você está sendo, aos olhos de Deus, da Bíblia, você está sendo negligente em alguma palavra, alguma coisa. Então você virá aqui na frente e você vai tirar de você aquilo que te acusa, falando para Deus: Deus, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. A partir de hoje eu vou abandonar esse erro. E então nada mais irá te acusar. E se você era visto como morto aos olhos de Deus, então você passará a ser visto como uma pessoa viva aos olhos de Deus. Amém? Como uma pessoa viva. Vamos continuar. Aí diz assim o segundo parágrafo. Perceba que apesar da generalizada fraqueza espiritual de Sardes, algumas poucas pessoas não se deixaram influenciar pelos maus exemplos e mantiveram sua fé. Isso mostra que você não precisa errar, tropeçar ou cair, porque isso está acontecendo com outros ao seu redor. É possível se manter limpo e na fé, mesmo se outros estão causando escândalos ou se enfraquecendo ao seu lado. Não se contamine. Desculpa, mas eu quero falar sobre isso também de maneira bem rápida. Olha aqui para mim, por favor. A gente tem tanta gente antiga aqui na igreja, dá gosto de ver. Tem pessoas aqui que têm 30 anos de Universal. Sabe o que é 30 anos na igreja? Nunca se desviaram. Quantas coisas essa pessoa antiga já viu, não de errado na estrutura da igreja, mas dentro da própria igreja. Não sei quem lembra do testemunho, eles estavam de manhã, se eu não me engano, esqueci o nome dele, que a senhora começou a vir na igreja, ela vinha na igreja, lutava, o marido dela vinha com a amante. Imagina como é que essa mulher suportou. Ela vinha na igreja lutar e o marido vinha com a amante. E o que o marido e a amante faziam? Falavam que a amante era a esposa e que a esposa era o quê? Espalhavam dentro da igreja, aqui dentro da igreja. Não, ela é minha esposa, aquela outra é a amante, olha só. E a mulher permaneceu. A senhora permaneceu, lutou, perseverou, fogueira santa, conseguiu fazer com que o marido se libertasse da pombagira, do diabo da sexualidade e se tornasse um homem de caráter. Hoje toda a família está na presença de Deus. Mas você imagine quantas coisas uma pessoa, com o passar do tempo, quantas coisas acontecem para ela se decepcionar dentro da igreja. Então, por mais que aconteçam muitas coisas para você se decepcionar dentro da igreja, olha para mim, lembre-se de olhar só para Jesus. Vão lá, me ajude. De olhar só para quem? Lembre-se de olhar só para Jesus. Você não tem que olhar para ninguém. Você não tem que olhar para o homem. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. A obra é de Deus. Obra de Deus. Vamos ver se você me ajuda. Mas é feita por quem? E o homem é o bicho ruim. Homem que eu digo gênero. Homem e mulher. Gênero homem. Gênero humano. Então é homem ou mulher. A obra é de Deus, mas ela é feita pelo homem. E o homem, meu amigo, maldito o homem que confiar no homem. O homem, você não pode se apegar em ninguém. Você tem que se apegar só em Jesus. Porque às vezes a pessoa que você mais se apega, ou mais admira, se essa pessoa lá na frente cair, você cai junto.
Só me ajude, está dando para entender? Você tem que vir na Universal e não se apegar em bispo, em pastor. Ah, não, eu gosto do pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo para mim. Não, para mim é o pastor Gilson de Terça. Que pastor, olha esse pastor. Não, para mim é o pastor João. Não, pastor. Não, para mim é o pastor da terapia. Olha esse pastor. Aí vou dar exemplo de quem já passou aqui. Ah, não, formigone, não, aquele formigone, aquele formigão. Aí o outro, o formiguinha, se tinha o formigão, depois veio o quê? Formiguinha, quem era? Bispo Edson Costa. Quer dizer, o formigão e o formiguinha. Não, para mim o bispo Edson mora no meu coração e não paga aluguel. Aí para outra pessoa já é o bispo Decoté. Olha o nome, Decoté. Meu Deus, se eu tivesse um nome desse, só com esse nome eu já arrebentava. Bispo Francisco Decoté. Francisco no Ceará é para chamar todos os católicos para Jesus. Francisco Decoté. Aí o outro já é o bispo Domingos Siqueira. Quem lembra do bispo Domingos Siqueira? Ah, não, bispo Domingos Siqueira. Ah, o bispo Emerson. Ah, o bispo não sei o quê. Bispo Djalma, bispo Sidney Marques, bispo Célio Lopes, quem lembra dele? Tem gente que, ai, bispo Célio. Tem gente que meu coração treme quando eu lembro daquele homem. Pois é. Então pessoas, olha para mim, você pode admirar as pessoas. Me ajude, pode o quê? Admirar. Não tem como você não simpatizar mais com um do que com o outro, é normal. Você tem 50 colegas onde você trabalha, tem uns que você simpatiza mais e tem outros que você não simpatiza, é normal. A mesma coisa um pastor, um bispo, tem um que você simpatiza e tem outro que não simpatiza. E é normal você simpatizar mais com um do que com o outro. Vou trocar a palavra, botar uma palavra mais simples. É normal você gostar mais de um do que do outro. É normal. O que não pode é você se apegar. O dia que você se apegar em qualquer pessoa, você está perdido. Por que tem mulher que se mata quando o marido trai? Por que tem mulher que se mata quando o marido deixa ela? Porque ela não estava apegada em Jesus, estava apegada no marido. Por que tem homem que quando a esposa fala, vou te deixar, se me deixa eu te mato, e às vezes mata mesmo, porque ele é apegado à pessoa. Aprenda a não se apegar em ninguém, aprenda a olhar só para Jesus. Queria que você falasse, espera aí, aprenda a não se apegar em ninguém, aprenda a olhar só. Se tem um que nunca irá te decepcionar, nunca. Só tem um que nunca irá te decepcionar. Só tem o quê? Até aquele que você mais admira, um dia pode te decepcionar. E aí você vai fazer o quê? De repente tem um desses líderes que você fala assim, não, esse líder que passou aqui, eu amo ele, admiro ele, tenho certeza que esse aí nunca vai dar mole, nunca vai cair. Você idolatra ele vai lá e cai. Aí como é que fica a tua fé? Tua fé vai lá para o lixo, porque você estava apegado ao homem, estava olhando para o homem, aí você se destrói. Você tem que olhar só para Jesus, porque Ele nunca vai te decepcionar. Amém? Amém? Outro parágrafo, lá em cima. Quando o Senhor diz, conheço as tuas obras, desta vez não tem o mesmo sentido de quando o disse às demais igrejas. Não há consolo nem louvor, pois logo em seguida ele conclui que tens o nome de que vives e está o quê? Morto. Quer dizer, essas obras tinham apenas aparência de vida, mas estavam mortas. Isso é muito forte. Foi o que eu falei até agora. Olha para mim, só para concluir rapidinho. Tem o nome de que vives, quer dizer, o nome de cristão, o nome de quem é de Deus, o nome de quem vive, mas está morto.
Aos olhos dos outros é uma pessoa de Deus, aos olhos dos outros é uma pessoa que se morrer vai para o céu, aos olhos dos outros é uma pessoa salva, tem o nome de que vives. Mas Jesus, que conhece tudo, ele diz: na verdade você está o quê? Só tem o nome de quem está vivo, mas na verdade você está morto. Outro parágrafo. Imagine quantas igrejas e cristãos vivem de aparência. Tem um belo templo, formam um belo coral, possuem belas mensagens, exibem organização impecável, têm obras que enchem os olhos. Vida exterior, porém, morte o quê? Interior. Vamos ler logo o outro. Note que a igreja em Sardes, em contraste com outras, é deixada em paz pelo diabo. Satanás nem é citado aqui. Tampouco há referência de falsas doutrinas, Balaão, Balaque, Nicolaitas ou Jezabel. Também não há provações, perseguições e nem o quê? Sofrimento. Por que acaba esse parágrafo? Vamos ler logo o outro. Justamente porque ela está o quê? Tem apenas a aparência de vida. Infelizmente, a situação desta igreja retrata a maioria das igrejas dos nossos dias, daqueles que se dizem cristãos, mas vivem apenas de aparência. Há um espírito enganador e mentiroso que os faz pensar que está tudo bem. Muitos frequentam a igreja com assiduidade, pagam seus dízimos, não fazem mal a ninguém, oram, não enfrentam perseguições por causa da fé. No entanto, são tão frios quanto defuntos, vivem na ilusão de uma grande mentira. Meu Deus! Vamos ler o último parágrafo. O alerta do Senhor Jesus resume-se ao fato de que essa igreja já tem recebido e ouvido a palavra de Deus. Por isso, está sem desculpas. A única coisa que resta fazer é praticar o que tem ouvido e se arrepender. Sim, o arrependimento é a única saída para os que estão mortos espiritualmente. Mas não é uma porta que ficará aberta para sempre. Ele virá como um ladrão, na hora em que você não espera. O vencedor, porém, terá a garantia do seu nome escrito aonde? No livro da vida, e confessado pelo próprio Senhor e Jesus, diante de Deus e diante dos anjos. Olha para mim concluir a pregação. Depois você guarda a folhinha. Então, o arrependimento é a única maneira da pessoa conseguir sair da condição de morta. Olha para mim. A pessoa morta espiritualmente é 1 milhão de vezes pior do que a prostituta que chega a primeira vez na igreja. Hoje, depois da reunião, eu atendi várias pessoas. E a última pessoa que eu atendi foi uma moça lésbica que veio a primeira vez na igreja. Nunca tinha pisado na Universal. A princípio, quando entrou na sala de atendimento, eu achei que era homem, só para você ter uma ideia de como ela é lésbica. Por mais que ela usou a seguinte frase: falei de salvação, falei. Bispo, o senhor vai falar sobre a pessoa? Ninguém sabe quem é, só eu. E é só um exemplo. Depois que eu falei muito para ela de salvação, ela disse assim: eu quero falar e avisar que eu posso até vir na igreja, mas eu vou continuar gostando de mulher. Eu falei: tá bom, tudo bem, o resto não importa, é só esse detalhe. Para que eu usei esse detalhe? Essa moça que veio a primeira vez na Universal, eu falei de salvação para ela, só o atendimento dela foi aproximadamente uns 40 minutos, 1 hora. Essa moça é mais fácil de ser salva do que uma pessoa que está na igreja há um tempão e está morta. É mais fácil essa moça ser salva do que a pessoa dentro da igreja há um tempão ouvindo a palavra e que está morta.
É mais fácil uma macumbeira que está chegando a primeira vez na igreja ser salva do que a pessoa que está um tempão na igreja ouvindo a palavra e não toma decisão nunca. Não toma decisão nunca. O tempo está passando e a pessoa nunca muda. Nunca muda. Uma prostituta que chega na igreja a primeira vez, é mais fácil ela ser salva do que uma pessoa que está dentro da igreja há muito tempo, morta. Por que, Bispo Odivan? Porque a pessoa que está chegando nova na igreja, tudo para ela é novidade. E normalmente a pessoa chegando na igreja, naturalmente ela chega com encosto. O encosto faz a pessoa ser lésbica, homossexual, prostituta. É o encosto que coloca o vício. Então, quando ela vem na igreja, está começando na igreja, ela vem na sexta, na libertação, na terça, no descarrego, aquele encosto é tirado. O encosto tirado e a pessoa ouvindo a palavra, é mais fácil essa pessoa aceitar a palavra e se entregar, do que aquela que está ouvindo a palavra há 10 anos, e não toma atitude nenhuma. A pessoa está ouvindo a palavra há 10 anos e não toma atitude de se render, não toma atitude de se entregar. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vai que hoje é a última chance que Deus está te dando. Quem veio na vigília ontem viu. Eu perguntei assim, quem em 2016 perdeu um familiar, uma pessoa da família, um familiar, um parente ou um amigo próximo? Meu Deus, eu me assustei. Vocês viram, não viram? Uma multidão de pessoas em 2016 perderam um familiar, ou um parente, ou um amigo próximo. Uma multidão de pessoas em 2016. Em 2017 vai ser a mesma coisa, até pior. Vai morrer muita gente no mundo inteiro. Quem garante que não será a minha vez? E quem garante que não será a tua vez? Quem garante que Deus não está dando a última chance para você pegar a sua vida, deixar de ser um morto e se tornar uma pessoa viva, com a decisão de abandonar o pecado e com a decisão de obedecer a palavra. Amém? Fiquem todos de pé, por favor. Uma palavra amiga com o Bispo Odivan.